Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para dar início à reunião evangélico-doutrinária do Centro Espírita 9 de outubro. Fica em Moreno. Vamos aguardar um pouco que as pessoas entrem para poder iniciar o nosso trabalho. No dia de hoje nós vamos desenvolver o tema A Parábola do Bom Samaritano, uma parábola das mais belas do Evangelho e que muitos ensinamentos nos traz. Vamos aguardar. As pessoas estão chegando. Boa noite aos que estão chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. São 20 horas, então vamos dar início ao nosso trabalho da noite com a prece inicial. Jesus, divino amigo, aqui estamos e acreditamos firmemente que, como dissestes, que quando nos reuníssemos em teu nome, tu aí estarias, tu estás conosco, Mestre. Permite que os teus ensinamentos de luz entrem em nosso coração, que nós disponibilizemos o nosso íntimo para receber esses ensinamentos que são fonte de luz, de esperança, de conforto e de consolação. Que possamos dar início aos trabalhos da noite com a prece que nos ensinastes, Mestre amigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Zélia Mendonça, sou trabalhadora do Instituto Espírita Gabriel Delane, também da Comissão Estadual do Espiritismo, faço parte da AG1, Área Geográfica 1. Estou vendo aqui que Rivaldo, nosso coordenador de AGs, está aqui. Boa noite, Rivaldo, muita paz para você também, muita paz para todos os que estão aqui conosco e aqueles que não puderem chegar, né, que normalmente estão aqui no Sena, mas que hoje não poderão vir. Como eu falei, gente, o meu trabalho da noite é desenvolver reflexões sobre a parábola do bom samaritano. E segundo Emmanuel, os evangelhos são um verdadeiro colar de pérolas, onde cada passagem tem o seu valor específico, né? E que cada conceito do Cristo adapta-se a determinada situação que nós vivemos nas estradas da vida. E a ideia de hoje, portanto, é buscar as pérolas escondidas na parábola do bom samaritano. Ou seja, buscar o valor específico dessa passagem para as situações que cada um de nós vivenciamos
nesta existência corporal. E para facilitar essa busca, é importante que a gente contextualize a época em que foi dita essa palavra. E conta a história bíblica, né, que as 12 tribos de Israel derivam dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão. E que por volta de 1000 anos antes de Cristo, elas foram unificadas pelo rei Saul, o qual foi sucedido por Davi, e este, por sua vez, pelo seu filho Salomão. Com a morte de Salomão, 930 anos antes de Cristo, as 10 tribos do norte separaram-se e formaram o reino de Israel, também conhecido como o reino da Samaria. E este reino tornou-se vizinho e rival do reino do sul, o reino de Judá. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino da Samaria. E como era seu costume, os assírios deportaram grande parte da população conquistada para outras regiões do seu vasto império e trouxeram pessoas das outras regiões do império para a nova terra adquirida, para o reino da Samaria. E com isso, o objetivo deles era mesclar a cultura, a religião, os costumes de cada um desses povos. E como aconteceu nos outros lugares, na Samaria também os povos se misturaram. Os descendentes das tribos que formaram o reino de Israel casaram-se com estrangeiros e aos poucos a descendência dos filhos de Jacó naquelas terras foi perdendo a sua identidade. Então, para os judeus que já eram rivais do reino da Samaria, os judeus do reino de Judá, os samaritanos, eles já eram rivais do reino da Samaria, onde ficavam os samaritanos, em razão que eles consideravam essa rivalidade, eles tinham essa rivalidade por conta da mistura étnica, a mistura cultural que foi promovida pelos assírios, né? E que isso teria criado uma religião nova que misturava elementos hebraicos e pagãos e tornava aquele povo um povo impuro, na opinião do povo de Judá. E essa repugnância pelos samaritanos teve o seu auge, o seu clímax, quando os judeus rejeitaram a ajuda dos samaritanos para construir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônios. Então, após essa rejeição, os samaritanos construíram um templo rival ao de Jerusalém, no Monte Gerizim, numa cidade chamada Siquém. E os judeus desdenhavam mais ainda os samaritanos e odiavam mais ainda ele, diziam que eles eram inimigos mesmo, né? Porque eles também não frequentavam o templo. Kardec nos diz que, para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram heréticos, portanto, tinham de ser desprezados, anatematizados e perseguidos. Vejam que coisa, né? Então, a parábola do bom samaritano, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. E ela faz parte de uma narrativa muito maior, a narrativa da viagem a Jerusalém. E Lucas começa essa narrativa com a informação de que Jesus e os seus discípulos saem da Galileia em direção a Jerusalém para a festa da Páscoa, exatamente a festa na qual Jesus viria a ser crucificado. É importante dizer que para os hebreus, né, para os judeus, a Torá, o livro sagrado, determinava a ida ao templo de Jerusalém em pelo menos 3 ocasiões especiais por ano. E uma delas era exatamente a Páscoa. E essas peregrinações eram consideradas como uma subida, não por estar Jerusalém e o Monte Sião
a 820 metros acima do nível do mar. Mas sim porque, para a tradição judaica, o lugar onde está o templo, que é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, é o lugar mais alto do mundo. Então não se tratava somente essa subida do conceito de subir uma ladeira, mas da própria ascensão espiritual. Então, cumprir essas peregrinações e, consequentemente, cumprir a Torá, né, o livro sagrado, é algo fundamental para os hebreus, pois somente quem cumpre o que ali está dito é que herda a vida eterna. Mas o que significava, em essência, cumprir a Torá? A Torá consiste em 613 mandamentos que existem nos 5 livros do Pentateuco mosaico. E os rabinos entendiam, no entanto, que ela estava resumida no Decálogo, que por sua vez está resumido numa passagem do livro Deuteronômio, chamado de Shemá, onde se lê: Ouve, Israel, Yahvé, o Senhor, é o nosso Deus. Yahvé é um. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua abundância. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ou seja, cumprir a Torá, em essência, consiste em pôr todo o coração, toda a alma, todas as posses a serviço de Deus, como prova de amor a Ele. Mas o entendimento dos judeus sobre amar a Deus era tão formalista que para eles cumpria-se o Shemá através apenas de um conjunto de rituais e orações que precisavam ser feitos no templo em Jerusalém, em especial na época das 3 grandes festas judaicas. Vejam como a mensagem é uma e a interpretação é outra, né? Indo ao templo e cumprindo os rituais, provaria o judeu sua doação de coração, de alma e de posses a Deus. Por isso que eles acreditavam que ir a Jerusalém significava aproximar-se de Deus, espiritualizar-se. Gente, será que a gente lembra de algo quando a gente ouve isso? Cumprir rituais como um caminho para Deus? Bom, Lucas demonstra que toda essa narrativa da viagem a Jerusalém, que Jesus, desde que saiu da Galileia, ensinava que para aproximar-se de Deus, para se espiritualizar, não basta simplesmente ir ao templo e cumprir rituais e obrigações sacrais. Lucas estrutura toda essa narrativa da viagem a Jerusalém como uma escada, lembrando a tradição da subida com vários degraus. Cada degrau possui um ensinamento próprio, sendo que a escada inteira ela forma um conjunto de ensinamentos que explicita o que Jesus disse sobre aproximar-se de Deus. E o degrau da parábola do bom samaritano é o degrau onde Jesus ensina como herdar a vida eterna, o que para os hebreus significava cumprir a Torá, né? Então, por essa razão, analisando o texto bíblico da parábola do bom samaritano, a gente entende que, por essa razão, a citação bíblica começa com um doutor da lei que, para testar Jesus, querendo acusá-lo posteriormente, com certeza, indaga: que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, utilizando um método que era muito utilizado por ele, o método que nós chamamos de socrático, que se responde uma pergunta com outra pergunta, ele responde essa pergunta do doutor da lei com outras 2 perguntas. O que está escrito na lei? E depois ele pergunta: como a leis? Ou seja, como a entendes? Porque o que está escrito é uma coisa, não é? E como a gente interpreta é outra. Então não é à toa que Jesus faz 2 perguntas. Ele quer demonstrar exatamente isso.
que uma coisa é o que está escrito na lei e outra coisa é como cada um de nós entende, interpreta, como o doutor da lei interpretava aquela mensagem. E a resposta do doutor da lei, ela é formalmente perfeita. Ele recita o Shema, não é? Dizendo: amarás o Senhor Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua abundância. E como a gente já sabe, o Shema consiste em colocar todo o coração, tudo que nós temos, a serviço de Deus, como prova de amor a Ele. E finaliza o doutor da lei: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz o quê? Manda que ele faça isso para a vida eterna. Vai e faz o mesmo. Porque com certeza ele não devia fazer, ele apenas devia cumprir os rituais. Mas aí não encerra. Ele pergunta: quem é o meu próximo? E nesse momento é que Jesus narra a história, que todos nós conhecemos, mas que não nos custa relembrar. Certo homem descia de Jerusalém, e ele foi despojado, espancado e ficou semi-morto à beira da estrada. E por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho, e ao vê-lo passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, descendo de Jerusalém, ao vê-lo, passa pelo lado oposto. E aí continua Jesus: certo samaritano, em viagem, veio até ele e ao vê-lo, compadeceu-se. Compadeceu-se, guardem bem essa palavra. Limpou os ferimentos com vinho, pôs azeite, levou-o à hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 denários ao hospedeiro para que ele cuidasse do enfermo e prometeu dar-lhe mais na volta se necessário fosse. Então Jesus termina a narração e indaga de volta ao doutor da lei: qual destes 3 tornou-se o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Vejam bem, o doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? O que Cristo indaga é: quem se tornou o próximo do necessitado? E aqui há muito a ser analisado. Percebam que tanto o sacerdote quanto o levita, eles desciam de Jerusalém. Depois de tudo que foi falado sobre a subida para Jerusalém, que não é apenas subir a ladeira, mas que é a questão de um caminho para a espiritualização, nós não podemos crer que Jesus, que estava falando para um doutor da lei, que obviamente sabia o que representava subir para Jerusalém, ao falar em descida, ele estava se referindo apenas ao declive do terreno. Não mesmo. Jesus demonstrou que aqueles homens, mesmo cumprindo rigorosamente os rituais do templo, eles estavam no caminho oposto ao da espiritualização. E não é por outro motivo que ele diz que o sacerdote e o levita passaram pelo lado oposto. Porque não adianta nada ir ao templo, prestar o louvor a Deus, e quando a gente sai de lá, a gente se esquece de tudo. Não adianta nada a gente ir ao templo espírita e aí a gente ouve essas palavras de Jesus interpretadas à luz dessa doutrina maravilhosa, que tanta esperança nos traz, que tanta clareza coloca em todos os textos de Jesus. E quando a gente sai de lá, a gente diz: isso é coisa do centro, aqui fora é outra história. Ou seja, a gente está caminhando pelo lado oposto do caminho da espiritualização, se fizer isso. Então, tanto é isso, quando ele fala em lado oposto, que quando ele se refere ao samaritano, ele não diz que o samaritano descia nem subia, ele diz que ele vinha em viagem. Ele vinha em viagem. Então,
a gente se pergunta, por que Jesus colocou o homem misericordioso, o homem que se compadeceu daquele que estava caído à beira da estrada, como sendo um samaritano? Ora, para o doutor da lei, que era judeu, assim como grande parte dos judeus, os samaritanos, apenas por uma questão de nascimento, eram inimigos impuros, anatemizados, que deviam ser perseguidos, pessoas que nunca se aproximariam de Deus, entre outras coisas, porque construíram outro templo, porque não vinham mais a Jerusalém nas festas, e como não cumpriam a letra fria da Torá, eles nunca herdariam a vida eterna, né? Nós lembremos que para os judeus eles eram o povo escolhido, todos os demais estavam condenados. Será que essa ideia ainda persiste? Jesus, somente ao indicar o misericordioso como sendo o samaritano, ele estava, apenas por isso, desdizendo toda a interpretação da Torá feita pelos judeus. Pois lembramos que o doutor da lei indagou inicialmente o que é que deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí tem uma outra coisa que eu acho que me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção e cada vez mais me chama a atenção nessa parábola. O único personagem que não foi identificado na história é o cidadão que caiu nas mãos dos assaltantes. O sacerdote está caracterizado, o levita, a gente sabe quem é o levita. Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, explica quem são os sacerdotes, quem são os levitas, quem são os samaritanos, não é? Mas aquele que foi vítima do assalto, nós não sabemos quem é. Até as roupas que poderiam identificá-lo, não é? Como samaritano, como judeu ou como um estrangeiro, elas foram roubadas. Então, ninguém sabe, não existe, eu nunca vi. Se alguém souber, por favor, diga aí para a Aldenora que ela manda me dizer pelo zap. Se em algum texto vocês já viram falando quem é esse homem. Não tem. Não tem, porque Jesus quis ensinar com isso que para herdar a vida eterna, não basta a gente cumprir o amor proposto pela Torá, pelos evangelhos, apenas para com aqueles que nós podemos identificar como sendo um dos nossos. É necessário que a gente ame até o desconhecido na beira da estrada, que poderia muito bem ser um inimigo. Por isso a pergunta, quem se tornou o próximo, em resposta à indagação, quem é o meu próximo? Porque aquele que pergunta quem é o meu próximo é o que tem uma postura passiva, acomodada, seletiva. Eu seleciono quem é o meu próximo. Ah, não, você não é meu próximo. Meu próximo é aquele lá. Mas quem verdadeiramente ama, não pergunta. Ele aproveita todas as oportunidades para se tornar o próximo de quem quer que esteja precisando. E essa postura ativa, inclusiva, abrangente, que era a postura exemplificada por Jesus, é que é coerente com a ideia de família universal e de amor incondicional. Né? Essa postura, ela está de acordo com todos os ensinamentos do Cristo, que disse também, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Né? Então, isso é se tornar o próximo de alguém. Quem faz a distinção entre próximo e inimigo, como eu já falei, seleciona quem é o seu próximo, ou melhor, seleciona os mais próximos, os conhecidos, para amar. Mas aquele que, ao invés de perguntar, age com amor, entende a necessidade de amar qualquer um, esteja essa pessoa próxima ou distante do seu afeto, esse verdadeiramente está cumprindo a lei. Então, nesse ensinamento de Jesus, há
uma substituição de um modo eminentemente formal de se buscar a Deus, indo ao templo, não é? Cumprindo com os rituais, por outro modo, ligado à essência dessa busca. Eu lembrei agora de uma historinha, um conto budista muito interessante, que diz que alguém chega à beira de uma cisterna cheia d'água e vê uma formiga e diz: "O que é que você está fazendo na minha cisterna, formiga? Eu não quero você aqui", e mata a formiga. E dizem os budistas: venceu o egoísmo, venceu a violência, venceu o orgulho. Uma outra pessoa chega à beira da mesma cisterna, também vê uma formiga e diz: "Olha, você está aí, não tem problema nenhum. Hoje o dia está muito quente, então pode ficar aí. Não faço questão." Já foi vencido aquele egoísmo, mas ainda há indiferença. E uma terceira pessoa se aproxima da cisterna, vê a formiga e espontaneamente lhe dá um torrão de açúcar. E dizem os budistas: isso é amor. Quando a gente espontaneamente quer dar o melhor para o outro, quer fazer alguma coisa pelo outro, seja quem for o outro. Então, quando eu estava falando agora, me veio à mente esse conto budista que eu quis trazer para vocês também. Então, voltando à parábola, não é? Na parábola, Jesus propõe, portanto, que o serviço a Deus praticado no templo seja substituído pelo serviço a Deus praticado junto ao próximo, isto é, junto a todo aquele de quem eu posso me tornar próximo. Então, a gente vê que é uma substituição das meras obrigações sacrais ou sacras pelo exercício do verdadeiro amor. Pois o samaritano, tocado no coração, ele fez tudo o que podia fazer para ajudar. Ele se desdobra em dedicação, ele se doa de corpo e alma, doa o seu tempo, não é? Entrega as suas moedas, ou seja, as suas posses, sem qualquer tipo de avareza. Até porque ele promete ao estalajadeiro pagar o quanto fosse necessário quando voltasse. Que ele fizesse tudo o que fosse necessário, que ao voltar ele pagaria o que fosse preciso. Então Jesus demonstra assim como é o verdadeiro cumprimento do Shema, ou seja, o verdadeiro cumprimento dos 10 mandamentos, do livro sagrado, dos evangelhos, mostrando que não é através de ritual algum, mas sim de uma ação amorosa e efetiva que nós buscamos verdadeiramente a Deus. Jesus mostra, né, ainda que a ida ao templo de Jerusalém ou a qualquer outro templo não é algo essencial. A ida ao templo é uma coisa que ajuda muito a gente, especialmente a gente que ainda está nesse caminho para descobrir o amor. Porque lá a gente encontra outras pessoas que também estão na mesma busca e que nos dão força. Mas Haroldo Dutra Dias, e quem já me ouviu falar sabe que eu sou fã de carteirinha de Haroldo, ele diz que hoje nós não mais peregrinamos para Jerusalém, onde está o Monte Sião. Nesse monte é onde estava erigido o templo. Né? O templo, diz Haroldo, se moveu, o monte se deslocou. A fé e o amor removem montanhas. E o nosso altar passou a ser o próximo, muitas vezes desconhecido, que nosso amor é capaz de descobrir. E o nosso culto transformou-se na genuína caridade. Vejam que coisa linda. Então, nós estamos colocando tudo à disposição de Deus, por amor a Ele, quando a gente pratica a verdadeira caridade, a genuína caridade. Não é? Porque o caminho que leva a Deus é o fazer o bem sem olhar a quem. No entanto, na parábola, Jesus não se contenta em apenas dizer isso. Ele ainda esclarece que a chave que abre a porta desse caminho
é a compaixão. Certo samaritano em viagem veio até o homem e, ao vê-lo, compadeceu-se. Mas o que é mesmo compaixão? O melhor conceito, um conceito bem sucinto, mas que exprime com muita força o que é compaixão, quem deu foi o Dalai Lama, quando ele diz: a compaixão é a compreensão da igualdade de todos os seres. Vou repetir. A compaixão é a compreensão da igualdade de todos os seres. Ora, Jesus, que é o nosso modelo de perfeição, está dito lá no Livro dos Espíritos, né? Ele já havia dito: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. E aí eu lanço a pergunta: há algo mais igualitário do que fazer ao outro aquilo que a gente quer para que nos seja feito? Há maior igualdade do que essa? Porque nenhum de nós deseja que o mal nos seja feito. Só se a gente está com algum problema mental. Porque no normal a gente só quer o melhor para a gente, não é isso? Então, se a gente quer para o outro aquilo que a gente quer para nós, é porque a gente está desejando um bem muito grande para o outro. Então, compadecer-se, meus amigos, é ver no outro, em qualquer outro, um igual. Um igual no sentido que nós não somos mais nem melhores do que esse outro, e nem piores também. Um igual no sentido de que esse outro merece o nosso amor, tanto quanto os seres mais próximos de nós também merecem. Compadecer-se assim é o contrário de ser indiferente. Então, nessa parábola, além de nos mostrar como devemos agir, né, a partir do exemplo do samaritano que se compadece, que tem compaixão por aquele homem, Jesus também exemplifica o que não devemos fazer. A indiferença do sacerdote e do levita. Né? Não apenas a indiferença, mas o egoísmo de não chegar perto do outro. Eu não sei quem é. Sei lá se não é um samaritano. Sei lá se não é um inimigo. Não é? Então, voltando ao doutor da lei, quando Jesus, depois de lhe contar a parábola do bom samaritano, lhe pergunta: quem desses três se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Não é verdade que ele diz isso? E Jesus, nesse momento, diz: vai e faz o mesmo. E é isto, gente, que ele continua a nos dizer a cada um de nós, a cada momento das nossas vidas. Vai e faz o mesmo. Vai e age, lembrando-te de que todos os homens são irmãos, de que todos são iguais ao Pai, para o Pai, para mim. Não há nenhuma diferença. Hoje você é pobre, amanhã você é rico. Hoje você é branco, amanhã você é preto. Não importa. Isso são experiências que nós precisamos vivenciar para depurar o nosso espírito. Mas todos somos iguais perante a lei. Até perante a lei dos homens, muito embora isso não seja cumprido. Mas todos somos iguais, todos somos irmãos, todos temos o mesmo Pai. Vai, diz ele, e arranca de dentro de ti o orgulho, que é a causa da queda das criaturas com relação aos seus deveres. Ah, não, isso é muito pequeno para eu fazer. A mim, eu, fazer uma coisa dessa? Gente, o orgulho é que acaba com a gente. O orgulho, que é filho predileto do egoísmo.
Está lá no Livro dos Espíritos também. Vai e ser tolerante. A tolerância é uma coisa maravilhosa. E eu não sei vocês, mas eu ainda tenho pouca. A gente precisa desenvolver a tolerância. E a gente só vai fazer isso quando a gente ama. Sabe qual é o exemplo que eu penso nisso, assim, a respeito de tolerância? Por exemplo, um filho chorando, um neto chorando, a gente fica aperreado no sentido de encontrar uma solução para que ele pare de chorar. E o filho do vizinho chorando, de noite, depois das 10. O que é que a gente faz? Poxa, esse menino não para de chorar. Será que eu vou passar a noite todinha vendo esse menino chorar? Porque a gente já consegue ter tolerância com aqueles a que a gente ama. Um amor ainda muito restrito, porque ele tem endereço certo, destinatário certo, tem limites, porque eu amo quando o outro me ama, não é? Se o outro deixa de me amar, eu não quero nem mais saber. Isso não é amor. Mas a gente já consegue ensaiar. Mas com aqueles que estão mais distantes de nós ainda somos muito pouco tolerantes. Vai e mostra a tua fé pelas tuas obras, pois a fé sem obras não vale nada. Está dito lá. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vai e ama o teu próximo, demonstrando este amor pela prática da caridade, fazendo aos outros o que quererias vos fosse feito, agindo com justiça, com misericórdia, com fraternidade, com compaixão. A caridade é o amor em ação. Aquele texto belíssimo de Paulo, não é? Sobre a caridade, sobre o amor ágape. Então a gente precisa muito, muito rápido se determinar a desenvolver em nossos corações esse amor. Tirar essa luz que está lá dentro de nós, porque quando Jesus nos disse para que a gente fizesse brilhar a nossa luz, fazei brilhar a vossa luz, é porque ela existe. Nós fomos criados, todos nós, iguaizinhos, simples e ignorantes, mas com o germe da perfeição. E se a gente tem o germe da perfeição, a gente só precisa fazê-lo brotar. E para que a gente faça ele brotar, a gente precisa quebrar essas muralhas de pedra, ferro, concreto, né, com que a gente envolve o nosso coração e que não deixam que a nossa luz emane de nós, brilhe para iluminar não apenas o nosso caminho, mas o caminho dos outros também. É urgente, é necessário, não é para os outros não, é necessário para nós, nessa nossa subida, nessa espiritualização, nesse caminho que todos estamos a percorrer. Então, meus amigos, está chegando a 40 minutos, né, que é um tempo razoável já, eu vou deixar como reflexão final o seguinte: considerando tudo que a gente ouviu na noite de hoje sobre essa parábola, como é que estamos nós? Vamos fazer essa reflexão durante essa semana como um dever de casa? Será que estamos subindo pela compaixão? Ou será que estamos descendo pela indiferença, pelo orgulho, pelo egoísmo? Tem uma pessoa aqui, Jailson Costa, que colocou assim: necessitamos construir pontes e não muralhas. Exatamente, Jailson. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Pontes. Pontes que ligam, que passam por cima de obstáculos e ligam um lugar ao outro. Que ligam
um alguém a outro alguém. Precisamos construir pontes. E essas pontes, a matéria-prima básica, né, das pontes que a gente vê na nossa cidade, é o concreto, né, é o ferro fundido, como aquela ponte lá da Imperatriz, que vai para a Rua Nova, a Ponte Velha, que tem tanto ferro também. Mas a matéria-prima básica das pontes que nós precisamos construir entre nós e os outros é o amor. Não existe outra matéria-prima para isso. Somente o amor é que nos vai levar a esse resultado. Então, seja qual for a situação que a gente se encontra nesse momento, seja qual for a nossa resposta, se estamos subindo pela compaixão ou descendo pela indiferença, não importa. O que importa é que essa mensagem de Jesus, entendida agora, tanto pelo contexto histórico local, mas também pelo caráter da universalidade do seu ensino cristão, nos guie para um comportamento mais compassivo, mais humano, mais afetuoso e mais amoroso. Né? Que possamos parodiar a grande poetisa Cora Coralina e quando a gente chegar do lado de lá, possamos dizer: eu fui aquela mulher ou aquele homem que subiu a estrada da vida, né? Transformando pedras em construções, transformando pedras em amor, em bondade, em tudo de bom para o outro. Então, meus irmãos, eu agradeço demais ao convite de Aldenora, através de Rivaldo, para participar da reunião de vocês. Me coloco à disposição para outras vezes que precisem e fico muito feliz pela oportunidade que me deram de estudar mais uma vez essa parábola maravilhosa, essa parábola que eu considero uma das mais bonitas do Evangelho e que tanto nos toca o coração, que tanto nos faz refletir. Que possamos caminhar refletindo para que a gente possa mudar, porque a gente só muda quando chega à conclusão de que as coisas não estão certas. Então, que Deus nos dê essa consciência do que é preciso fazer para que a gente caminhe mais rápido nesse caminho da espiritualização, nesse encontro a Deus. Muita paz para todos. Gratidão a todos vocês. E vamos encerrar com a prece final, certo? Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, muita gratidão. Gratidão por já termos a consciência da necessidade de buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria interior, a nossa espiritualização. Permite, Senhor, que consigamos ter a coragem, a perseverança de continuar lutando contra o inimigo maior, o nosso íntimo, nós próprios, né, contra as nossas inferioridades, contra as nossas fraquezas, porque se ainda somos imperfeitos, precisamos olhar para trás e vermos também enquanto já avançamos e que essa consciência do avanço que já fizemos nos dê a força e a coragem necessária para continuar cada vez mais firme e perseverantemente em direção ao alto. Muita paz para todos, uma boa noite, que possamos hoje à noite, ao dormir, trabalhar com o nosso anjo da guarda na espiritualidade. Até uma outra oportunidade. Muito obrigada.